Hoje nós começamos essa nossa nova série de mensagens. Por toda a minha vida eu vou te amar. Podemos deixar as luzes da frente aqui desligadas para facilitar. Esse é o tema dessa nova série, a série do mês de maio, mês da família. E é uma série que traz uma série de questões para partilharmos. O tema da série nos desafia e vai nos fazer não apenas lembrar os princípios do Senhor para os nossos relacionamentos familiares. Guardem essa expressão, relacionamentos familiares. Embora a música originalmente seja uma música romântica para casais, o que nós estamos destacando é exatamente este conceito, um amor que dura por toda a vida. E amor que dura por toda a vida não é apenas o amor num casal, não é apenas o amor dos cônjuges. Todos os relacionamentos construídos no amor verdadeiro devem buscar em Deus durar por toda a vida. Esse é um desafio, isso é quase uma provocação, porque na sociedade em que nós vivemos, os relacionamentos são muito descartáveis. Os relacionamentos são muito transitórios. Enquanto nós formos conversando sobre os aspectos do relacionamento familiar, os pontos importantes da nossa vida em família, nós vamos mexer com muita coisa dentro do nosso coração. Porque todos nós que estamos aqui, temos histórias familiares distintas. Nós não podemos, como igreja, fechar os nossos olhos às realidades que nós vivemos como família. Nós vivemos, percebam bem, falei nós vivemos. Não vamos começar pensando exclusivamente na sociedade não cristã, porque todos nós vivemos lutas nas nossas relações familiares. Todos nós. Uma vez um pastor no encontro de casais foi perguntado se alguma vez ele havia pensado nos seus 50 anos de casado em se separar. Ele disse assim: não, em separar eu nunca pensei, mas em matar e me matar já várias vezes, né? A gente vive essas lutas dentro das nossas relações familiares, né? Nós que estamos aqui temos experiências. Eu olhando para vocês, com o privilégio que tenho de conhecer as vidas, né, como pastor, de conhecer mais de perto cada um de vocês, a gente sabe das lutas de cada um. Por exemplo, deixa eu falar da minha experiência, começar pela minha experiência. Eu sou filho de pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 12 anos de idade. Então nós vivemos essa experiência muito comum. E olha, eu tinha 12 anos de idade há muito tempo atrás, né? Há muito tempo que eu tinha 12 anos. Então essas lutas não são de agora. Famílias cristãs convivem todos os dias com propostas que são propostas, a proposta do Senhor e as propostas à nossa volta, as vozes que falam ao nosso redor. Então nós vamos ao longo dessa série falar sobre experiências diferentes, vamos questionar as vozes que a gente ouve ao redor, mas hoje eu gostaria que a gente começasse tratando de um assunto que é básico, que é fundamental, que é exatamente o tema de hoje, mais que uma canção. Quando a gente coloca essa canção célebre, famosa, Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom e Vinícius, a gente já pensa logo nas questões românticas, mas no romance, na vida romântica, na poesia, na literatura mais idealizada, a vida é muito linda, o amor é muito lindo. Como se diz quando a gente vê os casais, o amor é lindo, não é? O amor é lindo. Mas o amor, ele não é o amor de folhetim. O amor verdadeiro não é o amor das páginas dos romances,
das letras, das poesias e das músicas. Os próprios autores dessa belíssima música e o autor dessa linda poesia recita ao longo da versão clássica o soneto da fidelidade, que é curioso, não é? Ele fala que o amor é como chama, como é mesmo? Cláudia, me ajuda, né? Aquela partezinha do soneto da fidelidade. Porque não, mas antes ele diz, como é que é? Ele posto que é chama, mas que seja eterno, enquanto infinito, não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. É lindo o jogo de palavras. Aliás, Vinícius de Moraes era um poeta de mão cheia, né? Ele disse que era capaz de amar diversas mulheres, uma de cada vez, não é? Uma de cada vez, mas capaz de amar diversas mulheres. Essa é uma proposta. Essa proposta, essa frase é quase que um mito, é quase, mais do que um mito, é quase que uma moda de conduta na nossa sociedade. Mas o que a gente encontra na proposta divina? Deus, que é o autor do amor humano, porque Ele é amor. O autor do amor humano o é porque é amor. Então a gente tem que, é fundamental a gente analisar qual é a proposta que vamos ouvir. Por isso esse tema é muito provocativo. O que é melhor para a gente ouvir? As propostas, nos aproximar do Evangelho e seguir aquilo que Jesus nos diz, ou nos voltarmos para os modelos que existem à nossa volta, que a humanidade nos impõe. Nós vamos transitar por aí, vamos falar não só de relacionamento de casal. Lembrem disso, estamos falando sobre família. E a ideia de amar por toda a vida é o conceito de nós aprendermos a construir laços que sejam duradouros. Seja o laço entre os cônjuges, seja o laço entre filhos e pais, seja os laços entre irmãos, sejam as outras relações de parentesco que Deus nos dá o privilégio de construir. Nós queremos olhar para as Escrituras e descobrir como vencer as grandes barreiras de hoje. Como vencermos e superarmos uma dura constatação dos dias de hoje. Que a durabilidade da família se tornou um mito, um tipo de utopia social. A durabilidade da família se transformou num tipo de utopia social. O que é uma utopia? É um ideal que se deseja alcançar e que é tão sublime que se torna quase inalcançável. A durabilidade da família se tornou, na nossa sociedade, um tipo de utopia social. Sabe por quê? Porque todas as pessoas querem, muitos querem, mas poucos acreditam que seja possível. Muitos querem uma vida familiar harmoniosa, construir um lar, viver num lar em que haja harmonia, em que haja respeito, em que haja cumplicidade, parceria, amizade, confiança, suporte, apoio, abraço, conselho, orientação. Mas a gente olha para esse fenômeno chamado família e somos obrigados a olhar essa constatação, essa dureza que é a situação da família hoje. Qual a proposta de Deus para que o amor em família dure para sempre? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre comunicação,
Vamos falar sobre terceirização de responsabilidades, os papéis de cada um de nós nessa dinâmica do lar. Vamos observar o modelo que Deus nos dá. Bem, existem diversos modelos de família. Você conhece diversos modelos de família ou não? Diversos modelos de família. Então vamos pensar em alguns. Esse é o modelo mais comum. Esse é o modelo mais conhecido por nós. E não só conhecido, mas defendido. Marido, mulher e filhos. Aquilo que nós chamamos de família tradicional ou família nuclear. Mas existem outros, esse não é o único modelo. Nós temos aquele modelo que tem marido e a mulher, e tá bom. Famílias que não querem ter filhos. Famílias que estabeleceram, que não querem ter filhos. Nós temos um outro modelo que é muito comum na nossa experiência, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Marido, mulher e filhos vindos de relacionamentos anteriores. Casamentos que terminaram e pessoas que reconstruíram a sua família, seus filhos dos casamentos anteriores, dos relacionamentos anteriores. Isso existe entre nós. Existe também um outro tipo de família, certamente você já ouviu falar, que é a família monoparental, em que existe apenas um pai ou uma mãe com seu filho ou seus filhos. É um outro modelo familiar. E temos, hoje em dia, um modelo de família que está sendo assimilado pela sociedade, aceito pela sociedade, que é a família homoafetiva, com o direito dos homossexuais de adotarem crianças, ou não apenas adotarem, mas até mesmo gerarem crianças, ou por inseminação artificial, né, ou barriga de aluguel. São modelos que existem. Agora, eu queria que a gente parasse e pensasse numa coisa muito importante. E nós vamos tentar responder essa pergunta olhando para as Escrituras. O que gerou esses novos modelos? Modelo original, nós temos a consciência de que é o primeiro. O ideal de Deus é este: marido, mulher e filhos. As Escrituras falam isso claramente. Mas o que gerou os outros modelos? O que fez com que as pessoas se admitissem a adotar outros tipos de modelo para a sua família? Vamos ver na Bíblia? Vamos ler a Bíblia. A primeira passagem para nós, palavra de Jesus, Mateus 19, versículos de 3 a 8. É apenas uma parte de uma passagem maior, que vai até o versículo 12, mas eu me detive no versículo 8 porque é o centro que nos interessa nesse momento. Mateus 19, de 3 a 8. Queria que você desse bastante atenção a essa leitura bíblica. Vieram a ele, a quem? A Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus deixou muito claro aqui. Daqui a pouco nós lemos os outros dois versículos. Jesus deixou muito claro esse conceito bíblico, porque a questão que os fariseus apresentavam era uma questão ligada ao divórcio, mas quando nós vemos o espírito com que Jesus respondeu essa questão dos fariseus, essa provocação dos fariseus, Jesus mostra para nós que Jesus está mais preocupado, Deus se preocupa muito mais do que tão somente um relacionamento entre duas pessoas.
A resposta de Jesus aponta, fala de um conceito muito mais profundo do que simplesmente os motivos sociais pelos quais se permanece casado ou se separa. Havia na época de Jesus duas linhas de pensamento, dois grandes mestres judeus, dois grandes rabinos, um rabino chamado Hillel e outro chamado Shammai. Um era mais rigoroso, dizia que o homem só podia repudiar a sua mulher em função de adultério. Outro era mais liberal, dizia que o homem poderia dispensar a sua mulher por assuntos até mais corriqueiros, como se ela deixar queimar o arroz, por exemplo. O arroz é um pouco exagero, né? Mas deixar queimar comida. O homem poderia dar carta de divórcio. Então havia extremos, havia posições extremas. E o que os fariseus queriam era colocar Jesus numa posição de antagonismo com os simpatizantes de uma das duas correntes. Só que Jesus não responde às correntes que eram mais comuns na época. A resposta de Jesus não é dada às ideias da sociedade. Jesus vai lá no centro da questão, que não é a questão do relacionamento, na questão dos vínculos sociais dos relacionamentos. Mas Jesus vai exatamente no ponto central daquilo que ele considera, e temos que concordar com ele, que é o mais importante em qualquer relacionamento de amor. Vejam só, então, a maneira como os fariseus retrucam a Jesus quando Jesus diz, o Criador disse que o homem deve deixar seu pai e sua mãe, se unir à sua mulher, os dois se tornam uma só carne, e o que Deus uniu, que o homem não separe. Ou seja, aquilo que é a instituição divina, que não sejam os hábitos humanos que desfaçam. E aí então eles colocam Jesus, acho que eles disseram assim, agora Jesus está numa sinuca de bico. Ele não vai ter saída, porque nós vamos apelar para a coisa mais importante que tem, que é a lei que Deus deu através de Moisés. E eles dizem no versículo 7, perguntam para Jesus, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E a resposta de Jesus não estava nos manuais. Porque Jesus vai para uma área mais profunda e sensível do que qualquer manual e do que qualquer mandamento. Jesus diz assim, foi por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Nessa passagem, Jesus situa o verdadeiro núcleo do problema. Jesus diz que a questão não está no comportamento de um ou de outro, de uma pessoa ou de outra pessoa. Não é naquilo que o outro faz contra mim. Porque a mentalidade dos fariseus era essa. Uma mulher faz algo errado contra o homem, então o homem tem direito de dar a paga, dar o retorno. Mas Jesus diz, o problema não é o comportamento. Essa concessão não foi o ideal de Deus. Isso existe por causa da dureza dos corações. A questão não está no comportamento. A questão está aqui dentro do meu peito. Os modelos sociais, esses novos modelos sociais, eles prosperam por causa dos fracassos que o nosso pecado causa nas nossas relações. E o que acontece, irmãos? O que acontece, irmãs? É que o fracasso e o pecado não podem criar modelos. Os fracassos não podem criar modelos diferentes do ideal divino.
Nós, como cristãos e cristãs, dizemos que os nossos pecados tiveram uma solução na cruz. O Senhor Jesus morreu para dar uma solução às consequências do nosso pecado. Por que nós diríamos que temos a licença de adotar outros modelos formados da dureza do nosso coração? Essa é a orientação de Jesus para todos os nossos relacionamentos. Embora Jesus tenha respondido a uma pergunta, a uma questão a respeito de divórcio, não há dúvida nenhuma que todos os nossos relacionamentos que não dão certo não foi porque Deus botou o dedo e atrapalhou. E pelo amor de Deus, não ponhamos a culpa no diabo, porque essa matéria-prima aqui dentro do peito já é ruim o bastante. O diabo não precisa mexer mais, não. Nós temos a nossa responsabilidade. Amados e amadas, não existe forma de nenhum modelo de relacionamento, seja conjugal, seja fraterno, seja de amizade, seja relacionamento pai e filho, ser construído e ser durável, se não for construído no modelo de Deus. E a expectativa de Deus, o desejo de Deus, além dessa expressão de Jesus, também está colocado de uma forma muito bonita, numa passagem que é conhecida de todos nós. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7 e a primeira parte do versículo 8. Acho que nós podemos ler juntos, são duas frases pequenas. 1 aos Coríntios 13, versículo 7 e só a primeira expressão do versículo 8. Estamos prontos para ler? Fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E diz mais o quê? O amor jamais acaba. Queridos, se o amor resiste aos abalos e jamais acaba, nós temos que olhar para dois princípios bíblicos a respeito dos relacionamentos das famílias. As famílias são constituídas por Deus para serem edificadas, para serem construídas sobre a base do amor. Em todas as suas direções. Todo lar, como diz o hino que nós cantamos, né? As lutas, as dificuldades, as circunstâncias são vencidas quando reina no lar doce amor. O hino foi muito bem escolhido porque ele não fala de relacionamentos entre marido e mulher apenas, fala dos pais crentes que afirmam aos filhos, né, que ensinam aos filhos as leis do Senhor. Fala sobre as questões do trabalho dentro de casa, das lutas pela sobrevivência. As famílias, os lares, são constituídos por Deus para serem edificados sobre a base do amor. E se as Escrituras nos dizem que o amor jamais acaba, lares não são feitos para terminar. Lares são constituídos por Deus para durar. Para durar. Mas na nossa sociedade, o próprio regime normal de casamento já é diferente. Hoje, se você não disser assim no oficial cartório, eu quero me casar com comunhão universal de bens, se você não falar nada, ele vai colocar lá na certidão comunhão parcial de bens. Por que será que essa mudança aconteceu assim tão sutilmente? Porque já se antevê a perspectiva do lar se desfazer.
Mas eu gostaria até de provocar um pouquinho mais essa questão da construção do lar, que é falar, compartilhar com vocês sobre essas responsabilidades, sobre esse conjunto de responsabilidades. Eu vou trazer, coloco para vocês uma imagem ali. Uma imagem que nós temos dois grupos, né? O grupo azul e o grupo vermelho. Dê uma olhadinha e pense. Qual desses dois grupos retrataria melhor a estrutura de uma família? O grupo azul ou o grupo vermelho? Dá para você perceber a diferença entre um e outro? Pense na sua casa, na sua família, no seu lar. Se você namora com seus pais, se você tem seus filhos morando com você, tem gente que tem os filhos, que tem as noras, os genros, sogro, sogra. O relacionamento abençoado, né? Amém. Desde Ruth e Noemi, não é? Desde Ruth e Noemi. Qual o modelo que retrata com mais realidade as ligações familiares que existem? O relacionamento familiar não é apenas um relacionamento entre duas pessoas. É um relacionamento em que diversas pessoas interagem no ambiente. Por que eu estou falando isso? Para que a moçada não pense que eu estou falando para os seus pais. Estou falando só para os seus pais, não. Todos nós temos responsabilidade na construção de um lar dentro dos princípios divinos. Não há dúvida nenhuma que os pais têm uma responsabilidade central, mas todos nós temos um papel dado por Deus para tornar a nossa casa um santuário do Senhor. Então, em vez de um modelo simplesmente horizontal, um modelo de apenas mão dupla, talvez a teia reflita melhor a ideia que a Bíblia nos mostra a respeito de família, onde cada um tem a sua responsabilidade. Sobre as responsabilidades, sobre os papéis, vai ser falado numa mensagem mais adiante. Mas a grande verdade é que isso é para que a gente lembre que quando Jesus fala a respeito de olharmos para o nosso coração e avaliarmos se o nosso coração está cooperando, está sensível a Deus o bastante para cooperar com a construção da nossa casa, Ele está falando para todos nós. Para todos nós. Todos nós que vivemos em família. Seja qual for o nosso papel na família. Coloque isso no seu coração e reflita com bastante profundidade sobre isso. Bem, falamos dos modelos familiares. Agora mais uma pergunta para você. Dentro desses modelos, qual você imagina que é o modelo mais próximo da Bíblia? Qual? Primeiro, homem, mulher e filhos. Esse é o modelo que a Bíblia nos ensina. Mas eu gostaria de incomodar um pouquinho mais o seu coração. Porque mesmo este modelo, neste padrão, mesmo dentro da Igreja de Cristo, nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Dei o exemplo da minha casa. Dei o exemplo da minha família de origem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe falar aqui, eu falo com muito temor e tremor e com muito carinho para o seu coração. Sei que muitos de nós que estamos aqui, estamos construindo uma segunda família. Estamos lutando com questões dentro de casa. O que digo para você, não é para construir no seu coração nenhum tipo de culpa, mas para que você construa um lar calcado naquilo que Deus efetivamente diz.
seja a sua primeira experiência, ou ainda não tenha experiência, a turma mais jovem que ainda não está casada, ou seja a sua segunda experiência, a sua terceira experiência, se você está numa transição. Mas lembre de uma coisa muito importante: todos os modelos estão falidos se Deus for tirado deles. Mesmo o modelo mais bonitinho, mesmo o modelo que é preconizado pelas Escrituras, eles todos estão falidos se Deus estiver do lado de fora. A solução, irmãos, quando a nossa família passa por uma crise, a família pode ser profunda. Quando estamos falando de duas pessoas cristãs, gente que conhece o Evangelho e que quer construir uma vida de acordo com o modelo do Evangelho. A nossa grande luta, queridos, é que, no fundo, ninguém casa para desfazer o casamento. Ninguém casa para desfazer o casamento. Não é a expectativa de ninguém, não é o desejo de ninguém. A gente casa para permanecer casado, porque senão a gente não diria, não diria quando o pastor ou o padre, o sacerdote dissesse: fulano de tal, aceita fulano para estar casado, unidos na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Ninguém falaria que sim, se pretendesse separar, a não ser que não tenha amor à vida, não é? Igual o pastor que uma vez ouviu de um colega pastor, dizendo assim: eu vou me separar, decidiu, vou largar minha esposa. Mas como é que você vai largar a esposa, meu irmão? Não, vou largar, está decidido. Tá bom, então posso orar por você? Pode sim, pode orar. E ele começou a orar assim: Senhor, o Senhor estava lá no dia do casamento, quando fulano de tal disse sim até que a morte o separe, Senhor. O Senhor estava lá. Então, Senhor, ele está querendo separar. Mata ele agora, Senhor. Até que a morte separe. Mata ele agora. Mata ele agora, né? Ninguém casa para se separar. Mas as lutas se tornam muito intensas, muito grandes, muito profundas. E o fato de um casamento não ter dado certo, ter se desfeito, não é credencial para que a gente ache que esse é o modelo de Deus. Por que existem as separações? Por causa da dureza dos corações. O problema não é o modelo bíblico. Não é que o modelo bíblico esteja falido, não dá certo. Homem, mulher para toda a vida, isso não dá certo. O problema não é esse. O problema é como a gente tem tentado viver. Tentamos viver o modelo bíblico apenas teoricamente. Talvez a gente não tenha encarado com seriedade o suficiente as implicações disso. De construir um relacionamento de acordo com as Escrituras envolve depender da graça de Deus, porque todo relacionamento humano entre cônjuges, entre pais, filhos, entre irmãos, são relacionamentos entre pecadores. São relacionamentos entre pessoas caídas, com uma natureza naturalmente, espontaneamente inclinada a fazer a própria vontade. Então, todo relacionamento humano tem um potencial explosivo. Somente quando nós dependemos da graça do Senhor e nos dispomos a andar com perseverança, permitindo que Deus trabalhe o meu coração e orando para que Deus trabalhe o coração do próximo, é que o relacionamento caminha com durabilidade. Nenhum modelo dura, nem mesmo o modelo bíblico dura se Deus estiver de fora. Por isso, ao lado dessa palavra de Jesus, eu queria trazer para você uma outra reflexão. Está conseguindo ler essa passagem? Está pequenininho demais? Está muito pequeno, né? É o texto de Mateus 19:8 que a gente acabou de ler.
Texto de Mateus 19:8, em que diz que Jesus, obrigado pelo zoom, muito obrigado. Respondeu-lhe Jesus: foi por causa da dureza do vosso coração. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra passagem bíblica. Essa passagem de Hebreus. Amplie um pouquinho ele, por favor. Dá um pulinho que é isso. Ó, melhorou? Veja só. A advertência do escritor de Hebreus para todos os cristãos. Vamos ler juntos, irmãos? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto muitos aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que as Escrituras estão dizendo para nós? Jesus diz assim: as concessões, a não durabilidade dos relacionamentos existem não pelo ideal divino, mas por causa da dureza dos corações. Então, como nós falamos no início, Jesus se entregou para resolver as questões dos nossos pecados e para nos dar um novo coração. A promessa de Deus, através de Jeremias, é que ia tirar o coração de pedra, tirar o nosso coração de pedra e colocar no lugar dele um coração de carne. E o escritor de Hebreus, ainda assim, apesar da promessa divina, o escritor de Hebreus ainda diz para nós que nós corremos o risco, mesmo tendo um coração de carne, do nosso coração se endurecer. O desafio que Deus traz para nós, para tornar o amor duradouro, para vivermos um amor que dura para sempre, para que os nossos relacionamentos sejam construídos, sejam edificados, num crescendo, sem ter medo de nos relacionarmos com os outros, sem ter medo de nos aproximarmos dos nossos próprios familiares e convivermos com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos filhos, com sinceridade, com os nossos cônjuges numa relação de entrega verdadeira, de confiança, de respeito recíproco, de confiança, vamos chamar assim, aquela confiança irresponsável, sem nos protegermos, sem encararmos o outro como uma ameaça à integridade das nossas emoções. É preciso que a gente tome conta do nosso coração. Porque a questão não é o que o outro faz. A questão é como está o meu coração. É por isso que as Escrituras dizem que uma família deve ser construída no Senhor. É por isso que a Bíblia diz que um lar precisa ser construído sobre um alicerce comum. E se nós, como cristãos, queremos pautar a nossa vida na palavra de Deus, é muito difícil construirmos relacionamentos duradouros quando a palavra de Deus não é o alicerce da nossa casa, da nossa família. Por isso você, meu irmão, minha irmã, que construiu uma vida em comum com alguém que não confessa Jesus Cristo, dobre os seus joelhos, dê bom testemunho. O apóstolo Paulo nunca aconselhou aqueles que têm cônjuges não cristãos a se separarem. Mas as Escrituras orientam bom testemunho, orientam oração, perseverança. Mas se você está para construir a sua casa, construa no Senhor. Construa no Senhor. Uma vez, perguntaram para um conselheiro de casais, contra-argumentaram o conselheiro de casais a respeito de casamentos que são construídos entre uma pessoa cristã e uma pessoa não cristã. E aí, o argumento
muito razoável que foi dado para ele foi o seguinte: puxa, é, os relacionamentos, tem vários relacionamentos que eu conheço que as pessoas não são, um é cristão, o outro não é, e vivem em paz, vivem em harmonia. E conheço relacionamentos de muitos cristãos que não deram certo. Que não deram certo. Então, duas coisas esse conselheiro respondeu para esse argumento muito razoável, que provavelmente passa pela nossa cabeça, muitas vezes. Primeiro, ele disse assim: se você escolhe uma pessoa para construir a sua vida apenas porque ela é membro de uma igreja, isso não quer dizer que você está reconstruindo um relacionamento no Senhor. Porque uma pessoa ser membro de uma igreja não faz dela um seguidor de Jesus Cristo. É o contrário. A pessoa se torna parte de uma comunidade porque segue a Cristo. Então, ao construir um lar, não é bastante que se olhe para a membresia, para o cartãozinho de membro. É preciso que se construa pensando na vida cristã. E a outra coisa que esse conselheiro falou foi: imagine que você trabalhasse numa outra cidade, uma cidade distante, e que você tivesse que ir para aquela cidade, digamos, você sendo do Rio de Janeiro, trabalhasse em São Paulo, precisasse ir para São Paulo 3 vezes por semana. E você soubesse que em cada 50 voos da ponte aérea cai. Como você iria para São Paulo? Hã? De ônibus, de carro, de bicicleta, de patinete, né, de charrete, mas certamente não de avião. Então a grande questão é que o fato de dar certo ou de dar errado, a estatística não forma a regra. O que forma a regra são os princípios divinos. Então olhe para a sua vida, construa uma família, um lar calcado na vontade de Deus. A gente olha para tantos modelos, a gente é seduzido por admitir outros modelos. Esses modelos, queridos e queridas, foram construídos não por Deus, mas foram, infelizmente, admitidos pelos fracassos. Fracasso não pode ser um referencial para a criação de modelos. O relacionamento humano é a coisa mais difícil que existe. Mais difícil que existe. Mas é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo em que tem um potencial de nos causar muitas dificuldades, muitas frustrações, também é nos relacionamentos humanos que nós encontramos as coisas mais lindas e mais belas da vida. Essa é a grande verdade. As pessoas se frustram nas relações e se fecham para a vivência com o outro. Muitos desses modelos acontecem por causa de frustrações. Eu creio, ouso dizer, que o crescimento dos relacionamentos homoafetivos tem, entre diversos motivos, entre diversas razões, as mais diversas, existem muitas pessoas que, uma vez que o relacionamento homoafetivo se tornou algo aceitável na nossa sociedade, muitas pessoas estão entrando nesse relacionamento não por serem homossexuais, mas por serem frustrados com o sexo oposto. Muitas pessoas tentaram um relacionamento com alguém do sexo oposto, se frustraram e procuram uma pessoa do mesmo sexo que tem a mesma mentalidade. Uma pessoa do sexo oposto não me completou,
Então, por associação, imagina-se que o relacionamento com pessoas do sexo oposto vai repetir, vai reproduzir aquele modelo de comportamento. Então, é mais prático encontrar uma pessoa que seja mais semelhante a mim, que tenha sentimentos semelhantes ao meu, que tenha pensamentos semelhantes ao meu. Essa é uma força para muitas pessoas. Vejo muitos jovens que não têm a sua identidade sexual claramente definida, assumindo com muita tranquilidade o relacionamento homossexual como natural. Às vezes porque tem medo de se relacionar com o sexo oposto. Estou dando apenas um exemplo. A grande verdade é que, como o relacionamento interpessoal é cheio de nuances e de dificuldades, de lutas, porque são relacionamentos entre pecadores e os atritos existem, se procura todos os modelos possíveis. Esse não deu certo, procuro um que me cause menos dor, que me cause menos dificuldade. Nós somos uma geração frouxa. Não estou dizendo frouxa em termos de costumes, não. Frouxa em termos de fibra. Temos aversão a qualquer coisa que nos seja mais custosa, mais difícil de levar adiante. Fico surpresíssimo com famílias que se desfazem nas primeiras crises. Nas primeiras crises. Eu já compartilhei com vocês, em algumas, não muitas ocasiões, mas em algumas ocasiões, que não é porque sou pastor, minha família é cristã, que a nossa vida, a vida inteira foi tranquila. Pela graça de Deus, eu e Cláudia completamos, domingo passado, 29 anos de casados. Ao longo de 29 anos, passamos por muitas lutas juntos e passamos por muitas lutas um contra o outro. Sim, e confesso para vocês, eu nunca pensei em matar a Cláudia, nem me matar. Mas já passei por crises que me levaram a pensar em separação. Já, pastor, família constituída, filhos já entre nós. Sabe o que me impediu de ir adiante com a separação? Um elemento que eu nunca imaginei que fizesse parte da graça de Deus: a covardia. Verdade. É verdade. Falo isso com muita liberdade, porque eu e Cláudia já conversamos sobre isso, já falei isso em outros espaços, em outros fóruns. Isso não causa constrangimento nenhum para a gente. Já falei sobre isso em encontros de casais. As lutas são muito, muito intensas, queridos. As lutas são dificílimas. Houve uma ocasião em que eu estava em casa, e vou falar aqui um segredo, agora, talvez o pessoal não imaginasse, mas eu era pastor na Ilha do Governador. Em que eu cheguei em casa uma vez, deitei na cama, foi uma tarde, deitei na cama, vim almoçar em casa, deitei e olhei para o teto do meu quarto e disse assim: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Comigo. Não sei como lidar com isso. E eu só digo duas coisas. Primeiro, que eu não sou corajoso o suficiente para me separar. Eu sei o que implica na vida de um pastor uma separação. É uma declaração de covardia mesmo para vocês, irmãos. Embora eu tenha outra profissão, né? Sou professor por formação. Mas eu entendo, eu falava para Deus, eu entendo, Senhor, que o Senhor pode usar essa minha covardia para estender a minha resistência.
eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor me conhece. Eu vou teimar mais e vou caminhar chorando. Mas eu vou caminhar naquilo que eu sei que no fundo, o Senhor quer para mim. Bem, irmãos, foram dias de trevas para mim. Foram dias de uma luta imensa dentro do meu coração. Mas Deus usou a minha covardia como a sua cerca. Foram dias muito difíceis. Mas hoje eu dou graças a Deus por tudo que eu passei. Aqueles tempos de dificuldade, de luta, de tristeza, de jeito nenhum são a identidade da minha família. Não ditaram a identidade da minha família. O que ditou a identidade da minha família foi a graça de Deus que nos preservou. A luta contra um coração endurecido. Meu coração estava se endurecendo. Quando a graça do Senhor usou esse recurso tão inesperado para me manter conectado com Ele. Essa palavra que eu trago para você, essa experiência pessoal e tão particular, está gravada e vai para a internet. Também não faço questão de manter em segredo, não. É para encorajar o teu coração. É para trazer para você uma palavra de encorajamento. É para que você primeiro saiba que pastores não são melhores do que ninguém. Absolutamente não são melhores do que ninguém. São pecadores como todos. Mas para dizer que existe solução para os corações que estão se endurecendo. Se o seu coração está se fechando para alguém, dentro do seu lar, dentro da sua casa, peça socorro, Senhor, para que o seu coração não se endureça. Não admita o endurecimento do teu coração por causa da dificuldade que é prosseguir. Não admita. Não se conforme com a sua natureza. Aquilo que nós conversamos no domingo passado, na última mensagem da série de Noé. Não se conforme com a sua natureza. Existe graça o suficiente em Jesus Cristo. Existe graça o bastante no nosso Senhor. Para todas as situações. Para situações limites. Eu não quero minimizar as questões que você tem vivido. Não posso, seria uma irresponsabilidade minha. Como diz o sábio ditado, cada um sabe onde o sapato lhe aperta. Eu não sei a sua experiência, mas eu tenho tido o privilégio de conhecer Deus nas minhas experiências. E o Deus que eu tenho conhecido não é diferente do Deus que você conhece. Não é. Não sou mais forte que você. Não sou mais agraciado que você. A graça de Deus é abundante para todos que estendem a mão e dizem que precisam dele. Por isso, irmão, querida, querido, em nome de Jesus, você que está construindo sua família, você que vive em família, você que está construindo seu lar, os jovens que estão daqui a um tempo construindo a sua família, ou que hoje, dentro da sua própria família, lutam com questões de relacionamento, com conflitos. Não vão pelo caminho mais fácil, mais simples. Não vão pelo caminho em que não há lutas, em que você não vai se ralar, em que você não vai se arranhar. Não fuja do caminho certo para não se ferir. Muitas jornadas têm que ser feitas através de florestas de espinheiros. Muitas jornadas têm que ser feitas assim. Mas enquanto você estiver passando no meio dos espinhos, peça a graça do Senhor. Porque se esse é o caminho que Deus tem para a tua vida, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar contigo.
Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar contigo. Não contorne o vale. Não fuja da floresta. Se é por ali que Deus quer que você caminhe, Ele vai estar contigo no momento mais escuro da sua vida. Ele vai estar com você. Essa é a promessa do Senhor. Ele diz para mim e para você, irmãos, cuidado, não haja nenhum coração perverso, incrédulo. Nosso coração não pode ser perverso, não pode ser incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, não pode aumentar, pode aumentar. Pelo contrário, e essa palavra que eu estou trazendo para você é exatamente para isso. Encorajem-se uns aos outros, nesse dia que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo engano do pecado. As propostas alternativas fora do projeto de Deus para as nossas ligações humanas são enganosas. São produto do pecado. Não se renda ao engano. Não se renda ao engano. O engano pode vir com cobertura de chantilly e cereja em cima. Mas é um cupcake de alho com jiló. É isso mesmo. As Escrituras advertem a gente sempre que no início a coisa parece boa, mas no final vai amargar. No final vai amargar. Vamos ter a coragem, a confiança no nosso Salvador para andar no caminho dele. Para andar no caminho dele. O início pode parecer alho com jiló. No início pode até dar essa impressão. Mas o Senhor vai dar bom termo à nossa caminhada. Confie nele. Ande no projeto dele. Porque ele é amor. Ele é amor. O amor jamais acaba. Passam os tempos, e de tempos em tempos, os poetas botam para fora o desejo da alma humana de conhecer um amor estranho, um amor diferente. Enquanto estava estudando para dividir com você essa palavra, me lembrei de uma música, a música que é tema da nossa série, tema não, né, que é a abertura da nossa série, é uma música antiga, década de 70, é isso, gente? Década de 70? Mas tem uma outra canção que a turma mais jovem conhece, talvez melhor que o pessoal antigo. Né? 60, 70? 60, 70? Mas essa música eu não vou botar, não vou cantar, não tive tempo de baixar, mas a moçada vai saber de quem é. Eu vou dizer a letra. Alguns talvez saibam, alguns menos jovens saibam. Eu não quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, um amor de dentro para fora, um amor que eu desconheço. Quero um amor maior que eu. Então eu seguirei meu coração até o fim. Aí que ele vacilou. Para saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor. Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor, para saber se é amor, se é amor. Eu quero um amor maior que eu. Se o Rogério Flauzino, autor dessa música, vocalista do Jota Quest, conhecesse esse amor, ele diz que é um amor que eu desconheço. Ele saberia onde encontrar um amor maior que ele. Ele saberia que não precisaria seguir o seu próprio coração. Ele não precisaria se dispor a magoar o outro. Essa é a proposta que a gente tem. Mas essa proposta nasce de pessoas que têm uma sede imensa de um amor verdadeiro, um amor maior que ele mesmo, mas que infelizmente ainda não teve o seu coração aberto para encontrar a fonte desse amor.
Irmãos, nós já andamos procurando esse amor. Nós não encontramos esse amor. Foi Ele que nos encontrou. Esse amor nos encontrou. Nos trouxe para perto dele e plantou no nosso coração esse amor que é muito maior do que nós mesmos. A questão que se impõe para mim e para você é: que tipo de amor vamos manter no nosso coração? Não é um amor desconhecido, é um amor bem conhecido. E na medida em que a gente constrói a nossa vida, os nossos relacionamentos nesse amor que dura para sempre, o amor de Deus, não a proposta meramente humana de amor, nós não apenas construiremos os nossos lares, edificaremos as nossas relações debaixo de Deus e teremos o nosso ser completado, como nós também poderemos mostrar para tantos Rogérios Flauzinos à nossa volta, que existe um amor que já nos encontrou e que por isso nós conhecemos, que é muito maior do que a gente. Esse amor que nos dá condições, nos dá força, nos dá graça, para quando o nosso amor humano termina, o amor imperfeito, o amor pecador, a gente encontra essa fonte mais preciosa que diz para a gente: pode continuar, porque eu que sou amor, jamais acabo e o amor jamais acaba. Esse é o amor que dura para sempre. Não é amor de canção, não é amor de romantismo, não é amor de poesia, é amor que vem do alto, que foi mostrado na cruz por mim e por você. E é nele que a gente constrói as nossas famílias, os nossos relacionamentos. Que possa ser assim na nossa experiência, da agora